Boa noite a todos. Estamos chegando lá, Márcio, Adriana. Aí, Fernando. Boa noite a todos que estão chegando agora. Nós vamos, esta noite, fazer um estudo sobre o desapego, assim como foi proposto. Ainda através dessa live, esperando que isso termine o mais depressa possível, né? Eu não sei vocês, mas eu já estou suficientemente enclausurado, doido para sair de casa. Eu vou fazer a leitura de uma página do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, que se chama, tem o título esta lição de Segundo a Carne. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho, destinado à purificação espiritual, sente o clima de revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso caráter e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe a consciência em ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiário a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo senão o sepulcro? Sombra é impossibilidade dentro da noite cruel. Eu convido vocês a elevar o pensamento comigo, em sintonia às esferas mais altas, para agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos, para agradecer tudo aquilo que nos tem sido concedido em favor do nosso crescimento espiritual, moral e intelectual. Agradecemos o concurso da espiritualidade amiga, que nos tem auxiliado tanto nesta jornada, incansavelmente nos inspirando, nos orientando e nos assistindo em todas as nossas necessidades. Senhor Jesus, que a tua bênção alcance todo aquele que se reúne em teu nome. Abençoado seja aquele que busca elucidar as suas dúvidas. Bem-aventurado aquele que pode, Senhor, através dos teus ensinamentos, alcançar a luz. E assim, nós te pedimos, fica conosco, abençoa a nossa noite de estudo e o nosso propósito. E que assim seja, Senhor. Então, oi Lorena.
Para falar de desapego, que até é um tema recorrente, né? Vocês devem ouvir isto, devem ter assistido já muitas palestras a respeito de desapego, devem ter lido muita coisa a respeito. Então vocês talvez tenham uma ideia da dificuldade que é desapegar-se, seja lá do que for, né? Então, antes de falar sobre desapego, eu proponho uma pergunta. O que é apego? O que é o apego? A gente pode dizer, eu me apego a coisas, eu me apego a pessoas, né? Eu me apego a circunstâncias. Mas o que é efetivamente o apego? É um sentimento? Né? O que é esse apego ao qual nós nos referimos e do qual nós precisamos nos libertar? E do qual nós precisamos disciplinar a conduta? Né? O que é esse apego? Bem, eu tenho uma concepção de que o apego é a não aceitação de tudo que é impermanente. E praticamente tudo na vida passa. Tudo na vida muda. A única coisa que é permanente na vida é a mudança, não é fato? De resto, tudo muda. Tudo passa de um segundo para o outro de um modo diferente, se apresenta de uma maneira diferente, com mudanças, com nuances. E o apego é o desejo de permanecer num estado de alegria ou de felicidade que este momento proporciona, ou que alguma coisa nos remete à felicidade. Desejamos então permanecer no estado de felicidade, mesmo que seja através da lembrança, da simbologia, né? Da ideoplastia, fixada às vezes num objeto, numa carta, numa fotografia, em tantas questões que a gente vai conversar aqui agora. A gente vai colocar algumas, porque desapegar-se requer entendimento. Eu penso que o desapego ele é muito mais do que impor uma disciplina. Eu acho que ele é a compreensão da necessidade do nosso crescimento. Falamos muito em evolução moral, falamos muito em reforma íntima, né? O desapego passa necessariamente por isto, porque se aspiramos a uma vida espiritual, se nós temos a expectativa de que vamos ter uma saída melhor desta vida do que quando entramos, né? E que estamos levando uma bagagem adicional àquela que trouxemos, é preciso que a gente imponha os valores espirituais, não é? E o desapego é parte disso. Okay? A felicidade proporcionada por coisas, objetos e circunstâncias leva o indivíduo a querer perpetuar esta felicidade. Vou dar um exemplo. Quando nós temos um momento feliz, um momento que nos marcou tremendamente, um momento de muita alegria, cuja lembrança nos é prazerosa, que nos faz ressentir aquele momento de alegria e felicidade. E guardamos daquele momento, às vezes, um objeto, não é? Um objeto, uma lembrança. Era comum no meu tempo de adolescente as namoradas guardarem o papel do primeiro sonho de valsa que ganhavam do namorado, né?
E não faz tanto tempo assim, porque o sonho de valsa ainda existe hoje. E elas guardavam aquele papel numa expectativa de preservar aquele momento em que aquele bombom foi tão significativo, que aquele momento que envolvia o bombom foi tão prazeroso. Né? Elas guardavam isto. Quando o namoro terminava, mas deixava uma doce lembrança, quando deixava uma saudade, né? Terminava por circunstâncias, mas principalmente quando uma das partes, a parte que recebeu o bombom, não desejava terminar o namoro, aquele papel de bombom, aquele celofane, né, ele se tornava uma relíquia, porque remetia à intensidade daquele momento. O que aconteceu? Ela passou a depositar naquele papelzinho que guardava o bombom as suas lembranças de felicidade. Não é? E aí nós temos um exemplo de apego a uma coisa que remete à felicidade. No caso é uma coisa, é um papel. Né? Papel esse que milhões de outros papéis foram amassados e jogados no lixo. Sim, porque a minha geração era uma geração de jogar papel no lixo. Né? Por que aquele papel era especial? Aquele papel era especial porque fazia parte de um momento importante da vida. Mas note uma coisa. Será que este papel, se ele desaparecesse, se esse papel numa mudança de residência sumisse, desapareceriam também as lembranças e os sentimentos? Desapareceriam também a noção de felicidade que ela teve? Certamente que não. Certamente que não. Não era o papel que provocava. Não era o papel que garantia a manutenção dos sentimentos e da emoção. Não é verdade? O que ela preservava era o sentimento, a lembrança. Aquele momento feliz que ela viveu e que ela passou a representar naquele papel. Mas aquele papel não era absolutamente a felicidade. Ela não tinha vivido a felicidade naquele papel, naquela coisa, naquele objeto. Então a pergunta, por que ela guarda aquele papel, não é verdade? Assim, os budistas têm uma prática de desapego que é interessante. Ele diz que tudo aquilo que eu desejo, já é um motivo de prejuízo, já é um motivo de apego. Por exemplo, se eu desejo a felicidade, por exemplo, esse desejo da felicidade já se torna a causa da infelicidade. Entendem qual é a relação que eles colocam na questão? Quando você quer muito uma coisa, você se compromete, ou você compromete o seu bem-estar, o seu equilíbrio, a sua harmonia em favor de obter aquele seu desejo, de ver realizado aquele seu desejo. Então, guarda muita verdade esta lição que eles dizem, né? Que o desejo é causa de infelicidade, porque pelo simples fato das pessoas desejarem alguma coisa, eles já estabelecem aí um parâmetro para a sua infelicidade. A questão é que tudo que está à nossa volta, tudo que nós alcançamos de forma material, não é? Aquilo que nós dizemos como nosso, nossa casa, nosso automóvel, nossa piscina, nosso relógio, nosso cachorro, nossa esposa, nosso filho, nossa filha, tudo aquilo que é nosso, na verdade não é nosso.
Na verdade, nos foi dado como empréstimo. Somos usufrutários para, através daquilo que nós recebemos, estabelecermos uma ponte para a felicidade. E nós não podemos transformar esta ponte para a felicidade em motivo de infelicidade. Né? Isto acontece na medida em que eu assumo que tudo que me foi concedido é meu. Fui eu quem conquistei. Não há nenhum demérito em se trabalhar e se obter um bem material. Não é essa a questão. Né? Isto é legítimo, isto é muito bem visto por parte da espiritualidade amiga. Né? Porém, o que nós precisamos entender é que tudo aquilo que nós alcançamos na materialidade, na verdade, vai ficar aqui. E seu, de verdade, meu, de verdade, é só aquilo que eu consigo levar comigo quando eu ir embora for. Ok? Aquilo que eu tiver que deixar aqui, ou aquilo que possa me ser tomado, por isso mesmo não é meu. Eu sou apenas um usufrutário disso. Esse conceito é importantíssimo, porque nós, na vida carnal, quando nós encarnamos, nós temos uma ideia de que estamos amealhando coisas, que estamos reunindo coisas, que nós somos proprietários de um vasto campo de sentimentos, de coisas materiais, de coisas imateriais, e na verdade nós não somos absolutamente nada disso. Podemos ser contrariados nessa intenção da noite para o dia, tá certo? E aí, como é que nós lidamos com a perda daquilo que nos foi retirado? Estamos preparados para perder aquilo que conquistamos? Essa é que é a grande pergunta. Né? Tem um ditado popular que diz o seguinte: nós só devemos ter aquilo que estamos prontos para perder, porque senão será motivo de dor e de sofrimento. Uma coisa é certa: se é material, deixaremos aqui, então perderemos. De acordo? É fato isso? Eu sei que tudo aquilo que eu conquisto materialmente vai ficar aqui em algum momento. Estará comigo enquanto eu possa precisar, enquanto me seja útil. Caso contrário, aquilo só me causa dor. Então, perder, ter aquilo tomado, ter aquilo arrancado do meu usufruto, é fonte de sofrimento se eu não estiver preparado para isso. Daí o ditado: só devemos ter aquilo, devemos desejar possuir aquilo que reconhecemos estar preparado para não ter. Não é? Parece filosófico, mas é de uma sabedoria assim ancestral. Então o desapego é algo assim que a gente considera como virtuoso. Né? Agora, existe uma diferença. Notem, existe o desapego virtuoso, que é esse que nós estamos falando, que nos leva a uma condição espiritualizada, que nos leva a uma valorização do que é espiritual. E existe o desapego que Hamed chama de desapego defensivo. O desapego defensivo constitui naquilo com o que eu não quero me envolver porque eu tenho medo de perder. E aí não há virtude nisso. Não é? Não há virtude em eu querer evitar usufruir de algo simplesmente porque eu posso vir a perder. Então isso, na verdade, é um desapego defensivo, não é um desapego construtivo que nos vai auxiliar a construir uma espiritualidade. Né? Então é preciso que a gente saiba perfeitamente discernir entre
virtuoso do desapego, que nos leva a ser defensivo. Eu só não quero isto porque eu tenho medo de perder. Isso é fato. Pensemos. Quantas pessoas que tiveram alguma desilusão afetiva deixam de querer novos relacionamentos, novamente, de sofrer. E com isto perdem oportunidades maravilhosas. Não é verdade? Oportunidades de experiência vivencial, oportunidade de troca de experiências, né? E ela não se arroja num novo projeto porque ela tem medo de sentir novamente o que sentiu quando ela perdeu o primeiro relacionamento. Eu estou me referindo a ela, a pessoa. Não vai aí nenhuma insinuação. Então, o que ela prefere fazer? O que a pessoa faz? Ela busca não se envolver mais. Ela, quando se envolve, é superficialmente. Ela não aprofunda nas suas relações. Tá certo? É uma defensiva, é uma fuga. Né? Então, é um desapego defensivo. Essa inspiração é do Hamed. O Hamed ensina isso, está no livro Os Prazeres da Alma, do Francisco Espírito Santo Neto, certo? Então vamos ver aqui os três principais tipos de desapego. O desapego moral, o desapego material, o desapego afetivo e o desapego das situações, das circunstâncias. Né? Porque nós nos apegamos a coisas, nos apegamos a pessoas e nos apegamos a situações. E é isso que nós vamos ver. Vamos começar pelo desapego material. No desapego material, ele é talvez um pouco menos complexo da gente compreender. Tá certo? Porque, como eu falei, eu tenho já a noção de que eu não vou levar comigo. Não é? Em algum momento eu vou ter que deixar aqui. Até aqueles mais acumuladores de riquezas, né, que trabalham para juntar riquezas, eles sabem que não deixarão aquilo aqui. Juntam para os seus sucessores, para os seus herdeiros. Né? Mas eles sabem que terão que deixar aqui, que não levarão junto. Então, o desapego material é talvez esse mais fácil de compreender. Eu busquei aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item, capítulo 16, item 14, o seguinte trecho. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraze a Deus retirá-los. Então, há algumas questões aqui, algumas observações que eu acho interessante a gente verificar. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor. O que seria o justo valor de um bem material? Ele prossegue em saber a utilidade deste bem. Ok? Em saber até que ponto ele é útil e a partir de que momento ele deixa de ser útil para ser supérfluo. A gente costuma ouvir muito falar a respeito, e faz parte da ciência econômica, uma expressão chamada valor agregado. Né? O valor agregado é, por essa linha de entendimento, o valor do egoísmo. Porque vejamos, o que é o valor agregado? O valor agregado é aquilo que não diz respeito ao custo, que não diz respeito ao custo mais a margem de lucro. É algo que é atribuído que absolutamente fez parte da obtenção daquele bem. Vou dar um exemplo. A gente compra uma camiseta de malha na Rua Teresa por R$30, R$20. Uma boa camisa, boa malha. Eu não conheço muito bem, mas sou sensível ao toque da malha, então
percebo quando a malha é boa, quando não é. Então dá para avaliar se o valor está adequado. Mas quando esta mesma camiseta na loja do lado, ela tem uma etiqueta de grife, ela tem uma marca de alguma grife, quando ela, por exemplo, é da Adidas, né? Quando ela traz um valor agregado, ela custa muito mais caro. Muito mais caro. Porque este valor agregado é o peso que a marca Adidas acrescenta àquela simples camisa. Antes de se colocar a marca naquela camisa, ela era uma camisa comum, como a outra que custa 20 ou 30 reais. Mas quando você coloca nela a marca da Adidas, né, evidentemente que eu não estou me referindo à pirataria, estou me referindo à legitimidade. Quando você imprime a marca ali, você agrega valor. Que valor é esse? Ele existe de fato? Ah, mas a Adidas levou anos, investiu muito para ter esta notoriedade. Parabéns para a Adidas, mas por que eu preciso comprar uma camisa caríssima, né, simplesmente porque tem um valor agregado de uma empresa que fez sucesso, simplesmente porque esta camisa Adidas custa muito caro. E aí eu estou dizendo para as pessoas, olha como eu estou bem financeiramente, eu posso usar uma camisa da Adidas? Não é? Então essa é a história do valor agregado. É algo que entra um componente a mais numa equação que deixa de dar ao produto, dar à mercadoria, à coisa, o seu justo valor. Tá certo? O valor começa a não ser justo. Só para ilustrar aqui, houve uma época da humanidade em que o comércio era feito na base do escambo. O escambo era troca. Na verdade, não era troca de mercadorias, era troca de necessidades, ou satisfação de necessidades. Por exemplo, eu tinha sal, né? Eu produzia sal. Uma outra pessoa produzia trigo. Como eu só produzia sal e não produzia trigo, trigo era um item da minha necessidade. Assim como o sal, para aquele que produzia trigo, era uma necessidade. Então trocávamos as necessidades. Não entrava nesta equação o valor agregado do trigo dele, nem o valor agregado do meu sal. Não havia isso, porque as necessidades é que ditavam o justo valor das coisas, certo? A partir desse valor agregado é que começamos a mudar o preço, o valor das coisas. Sim, então, a segunda questão desta frase, deste texto do Evangelho, diz, em saber servir-se deles em benefício dos outros. Essa é uma outra coisa importante. Quando eu desejo algo para mim, exclusivamente para mim, é só meu, há um pouco de egoísmo, há um tanto de egoísmo nisto. Tá certo? É legítima a individualidade do ser. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de eu adquirir algo exclusivamente para o meu uso. Por exemplo, seria como se eu fosse ao supermercado e comprasse lá um pacote de frutas, né, lindas, saborosas, frescas, e trouxesse para casa e colocasse uma etiqueta. Esse aqui é só meu, só eu posso comer, só eu posso usar. Ninguém pode comer as minhas maçãs. Né? Pensemos nisso. Pensemos nisso. Aquilo que eu preciso saber que essas maçãs não são minhas, essas maçãs me estão sendo concedidas, né, para que eu dela faça bom uso, e faz parte de fazer bom uso dessas maçãs, compartilhar. Ok? E por último, e não sacrificar por eles os interesses da vida futura.
que é outra questão, não é? Às vezes as pessoas, em razão da obtenção de um desejo, sacrificam um bem maior. Um bem maior. Este bem maior, qual seria? Este bem maior seria o resultado daquilo que viemos fazer aqui. O nosso sucesso após a encarnação. Né? Isto pensando em uma vida espiritual, uma vida do espírito, uma vida que eu não diria que é futura, porque eu teria que dizer que ela é futura e ela é passada. A vida do espírito, a nossa vida encarnada aqui, todos nós, espíritas, que cremos na pluralidade das existências, sabemos que isto aqui é meramente passageiro. Né? Então, o que importa, o que é fundamental, o que é matricial na minha existência, é a minha vida em espírito. Não é verdade? Então, no momento em que eu, por conta de um desejo material, eu sacrifico uma oportunidade espiritual, um valor espiritual, sim, eu aí começo a me prejudicar. E, por último, em perdê-los sem murmurar, caso apraze a Deus retirá-los de nós, que é o caso da perda. Então é daquela frase que eu falei, que nós só devemos desejar possuir alguma coisa se já podemos pensar em perder esta coisa. Certo? Quando eu compro um automóvel, eu tenho que ter em mente que eu posso perder este automóvel. Que eu vou perder este automóvel. Certo? É natural que você faça um seguro, né? Mas não para reaver o mesmo automóvel. Para reaver o teu investimento, né? O teu capital. Mas não o automóvel. E eu me refiro a pessoas que, por exemplo, têm uma relação afetiva com o automóvel. Afetiva mesmo, né? E a gente sabe que, às vezes, isto transparece pela maior dedicação ao objeto do que as relações, às vezes, familiares, né? Então vamos lá, vamos falar aqui de uma questão interessante, que está no Livro dos Espíritos, questões de 715 a 717, que fala da acumulação de coisas. Né? Essas três questões do Livro dos Espíritos, 715, 16 e 17, fala do necessário e o supérfluo. É bom que a gente perceba que desapego tem a ver com isto. Por quê? Aquilo que é necessário haverá de ter um consumo e fim. Então é suposto que há um fim. Aquilo que excede ao necessário é, por assim dizer, o supérfluo. Certo? E se eu acumulo supérfluos, eu estou fazendo por apego, não é por necessidade. Certo? Então, recomendo a leitura dessas três perguntas, 715, 716 e 717, do Livro dos Espíritos, sobre a acumulação de coisas. É uma noção muito importante entre o necessário e o supérfluo. Tá certo? Uma coisa que me ocorre, eu registrei aqui, eu sou de 1954, eu nasci em 1954, eu tenho 66 anos. Não parece, né? Mas eu também acho que não parece, mas eu tenho 66 anos. Quando eu era pequeno, eu me lembro ter na casa dos meus pais, ter na casa dos meus tios, das minhas tias, um guarda-roupa. Vocês sabem o que era um guarda-roupa? Um guarda-roupa, o nome já está dizendo, é para guardar roupa. Mas um guarda-roupa era um objeto, era um móvel. Ele tinha uns acabamentos em madeira muito bonitos, entalhados em cima, fazia uns enfeites laterais. O da minha casa, quando na infância, tinha duas portas laterais, duas portinholas em cima e 3 gavetas embaixo. Ele era distante do chão, porque tinha 4 ou 6 pés, dependendo às vezes 8, né? Pés de madeira, porque ele ficava suspenso do chão. Certo? E era só isso.
Era só isso. Tínhamos, às vezes, uma cômoda e uma penteadeira. Eu não sei se vocês sabem o que é uma penteadeira. A minha mãe tinha uma penteadeira. Penteadeira é um móvelzinho como esse que eu estou sentado aqui do computador, só que tinha um espelho na frente, com 2 espelhos laterais, e ali ela colocava toda a sua perfumaria, todo aquele material feminino. Né? Chamava penteadeira. Então o quarto era a cama, penteadeira, guarda-roupa e às vezes uma cômoda. Eu estou chamando a atenção porque tudo o que nós tínhamos cabia dentro do guarda-roupa. Ok? Roupa de banho, roupa de cama, roupa de mesa, as nossas próprias roupas, e às vezes cabia eu. Porque a gente brincava de se esconder e se escondia dentro do armário. Cabia. Tudo que nós tínhamos cabia ali. Aí depois, na modernidade, surgiu o duplex. Surgiram aquela parte de cima que ia quase ao teto, quando não ao teto, né? Que era um adicional, era quase um outro armário em cima. E aí começou a não caber mais nada. Verdade? Aí começou a não caber mais nada. O armário deu lugar ao duplex. E no duplex, que tinha aqueles malheiros em cima, que se guardava roupa de cama, ou malheiro, ou qualquer coisa de menos utilidade, menos frequência, se colocava em cima. Mas aí começou a não dar espaço para o duplex. E aí se construiu o armário embutido, que ocupava toda a parede, do chão até o teto. E continuou não cabendo. Continuou não cabendo porque aí foi necessário o closet. O que é o closet? O closet é um pequeno espaço dentro da... Pequeno, relativamente, para uns para outros não. Pequeno, né? É onde se guardam as coisas, fora do quarto. Nós tiramos o guarda-roupa de dentro do quarto e colocamos numa salinha ao lado, o closet. Né? E eu conheço quem tem 2 closets. Um para a mulher e o outro para o homem. E não cabe. E não cabe. Tanto não cabe que hoje já existe uma prática de se alugar o apartamento do lado. Já ouviram falar disso? O indivíduo, ele alugou um apartamento, ele tem um apartamento e do lado tem um apartamento pequeno que vagou, ele aluga para quê? Para colocar as coisas dele, porque na casa dele, no apartamento dele, não cabe mais. Não é? Não cabe mais. E é assim. Por que não cabe mais? Por que foi aumentando a nossa bagagem? Eu me lembro, a minha família só tinha aquele guarda-roupa. Como eu falei para vocês. A cama, o guarda-roupa e a penteadeira da minha mãe. E cabia tudo ali. E passou a não caber a partir do duplex. E depois o duplex precisou de mais, e chegamos aonde nós estamos hoje. Colecionadores compulsivos de tralhas. Querem saber se estão guardando tralhas ou não? Mudem-se. Mudem-se. E aí vocês vão descobrir a enormidade de coisas que vocês estão guardando, como eu estava guardando quando eu me mudei. Né? Então você começa a dizer, meu Deus, mas por que eu guardava isso? Né? E é curioso assim, eu dizia, olha só o que eu achei, para minha esposa. Aí ela dizia, que bom, né, que você achou isso. Eu achei um aparelho de cortar legumes, sabe? Fatia, faz... Nossa, diz que é um gênio da cozinha. Fechadinho na caixinha, guardadinho, bonitinho. Nunca foi usado. Eu achei aquilo. Aí eu falei, olha só que eu achei aqui. Pô, vamos me desfazer disso, né? Aí ela falou assim, por quê?
Deixa aí, pode ser útil. Ela nem sabia que tinha, nem eu sabia que tinha. Estava lá, e ela dizia assim, não, guarda aí que pode ser útil. É assim que nós vamos acumulando coisas. E essas coisas que nós acumulamos não ocupam só espaços físicos. Esse é o pior. Não ocupam só o espaço físico, ocupam também espaço mental. Espaço mental. Porque nós começamos a nos preocuparmos em ter um armário maior, em fazer um closet maior, em fazer um armário embutido maior, para guardar algo que absolutamente precisamos, mas está lá para ser usado. Somos colecionadores compulsivos e não damos conta disso. Eu convido a vocês a fazerem uma análise nas vossas casas. E duvido não encontrarem alguma coisa que vocês poderiam dizer, isso podia não estar aqui, isso podia jogar fora, porque só ocupa espaço. É assim que nós somos. Nós vamos criando coisas e vamos estabelecendo assim uma ordem de apego a elas. Sabe? Isso é meu, isso é meu, isso é meu. Mas eu ainda quero falar do apego, do desapego afetivo, que também é extremamente importante, né? O desapego afetivo é aquele que confunde amor com posse. Amor com posse. Precisamos nos desapegar de sentimentos nocivos, de sentimentos que não nos elevam, que nos pesam, que nos prendem a âncoras, nos fazem difíceis de caminhar, difíceis de progredir. Esses sentimentos que já não mais correspondem à nossa realidade vão, sem dúvida nenhuma, causar um prejuízo enorme, né? Porque nós vamos ter uma dificuldade muito grande na renovação de sentimentos, na renovação, no crescimento espiritual, né? Se nós ficarmos apegados a pessoas, simplesmente porque elas poderão nos fazer falta. E aí nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de utilidade. E é outra confusão que nós fazemos, certo? Entre necessidade por utilidade e a necessidade afetiva. Em que momento, já pararam para pensar em que momento a afeição vira posse? Né? A gente não dá conta, mas a gente fala meu filho, minha esposa, meu marido. Por que a gente fala isso? Porque não é o marido da vizinha, porque não é o filho da vizinha, é o meu. Não é só isso, não é? Não é só isso. Há um sentido de posse embutido nisso. Se vocês acham que não, esperem que os vossos filhos, mamães, casem ou consigam, arranjem uma namorada e comecem a se preparar para um relacionamento sério com ela. Vocês, mamães, vão entender perfeitamente o que é posse. Né? Eu, como papai, né, já passei por isto. Eu conto essa experiência porque ela foi rica para mim e pode ser rica para alguém. O meu filho, uma vez, ele cismou que ia fazer prova para aeronáutica. Isso implicava em ele ir embora e não voltar mais. Primeiro porque aqui não tem aeroporto, aqui não tem relação com aviões, tá certo? Se ele fosse fazer academia de pilotos da aeronáutica, com toda certeza ele iria para não mais voltar. Né? Então, eu experimentei algo que foi muito peculiar, que é o que eu vim a saber, a síndrome do ninho vazio. Né? Eu sou pai de 3 filhos. 2 vivem no Rio de Janeiro, são casados, né? O rapaz e a moça, mais velho, e a moça do meio, eles são do meu primeiro casamento, são casados no Rio.
Mas o Gabriel, que talvez muitos de vocês conheçam, né? Que é do meu terceiro casamento, ele vive comigo até hoje. Né? Então, a expectativa dele sair de casa causou algo assim, que eu me peguei na posse do meu filho. Mas é o meu filho que vai sair de casa. Né? O meu filho que vai sair de casa. Então, fica uma experiência assim. A gente não dá conta de como a gente é possessivo, até que a gente precise dividir, até que a gente precise compartilhar, ainda que sejam pessoas, ainda que sejam os nossos filhos, ainda que sejam às vezes as nossas esposas. O homem, síndrome do ninho vazio, é exatamente isso, Marco. O homem experimenta isso logo que ele casa e tem o primeiro filho. Né? Ele começa a compartilhar a esposa com o filho. Isso é um fato, isso não é uma brincadeira, não, isso é um fato. Porque todas as atenções eram para você. Né? Você e ela sozinho, marido e mulher sozinho dentro de casa. Quando entra um filho, pronto, já não é mais de um para o outro. Né? A coisa é muito compartilhada, é coisa muito dividida. Muito bem. O apego que eu me refiro, o desapego ao qual eu me refiro como um desapego afetivo, é eu ter a consciência de que eu preciso amar as pessoas e ter coisas. Amar as pessoas e ter coisas. Quando eu amo as pessoas verdadeiramente, eu não consigo incluir posse nisso, porque quem ama está na condição de libertar, está na condição de abrir mão. Tá certo? Então, esse é um daqueles primeiros exercícios que a gente faz. Só devemos desejar aquilo que estamos prontos para perder. Filhos, quando os temos, já sabemos que estamos criando um filho para o mundo e não para nós. Né? Isto não impede que mantenhamos com eles uma relação de afeição, mas não temos a posse, não temos como mantê-los ao nosso lado. Eles vão viver as próprias vidas. Né? E é preciso deixar ir. Deixar ir é desapegar-se. Deixar ir é compreender que nós possibilitamos a vinda de um espírito para esta vida, para que ele cresça, para que ele evolua, demos a ele o melhor de nós, as melhores condições que tínhamos para que ele avançasse, para que ele crescesse no seu projeto, no seu plano espiritual, né? No seu projeto reencarnatório. É só nisso que consiste o amor. Nós amarmos tanto a ponto de deixá-los ir, tá certo? O que não significa deixar de amá-los, nem muito menos deixar de ser amado por eles, ok? Por último, eu queria falar do desapego às situações, que são outra circunstância sim, bastante comum. Né? Nós achamos que controlamos tudo. Estamos sob o controle de tudo e, na verdade, não estamos sob o controle de nada, porque tudo é impermanente. E não temos controle absolutamente dessas mudanças. Mas, por exemplo, uma das questões mais aflitivas é mudança de trabalho. O camarada se desemprega para ir para um outro emprego. Também a separação familiar, a separação conjugal e às vezes até a mudança de residência causa um desconforto ou causa uma certa tempestade no indivíduo, um desequilíbrio, um desajuste. Isto por quê? Porque tudo que provoca mudança foge ao nosso controle. Não é verdade? Não temos controle de absolutamente nada. É bom que se tenha isso por noção, porque isso vai facilitar bastante a adaptação diante das mudanças. Tá certo? Quando a gente imagina assim, eu fiquei desempregado,
por exemplo, eu fiquei desempregado. Eu tenho duas formas de encarar esta situação, ok? Eu posso ficar apegado ao emprego que eu tinha, e aí eu vou ficar buscando um novo emprego na mesma circunstância do que eu vivia. Porque eu não quero mudar, eu quero manter o status quo, né, que eu tinha. Então, eu não percebo que a mudança é necessária e que esta mudança proposta é uma mudança em todos os aspectos. Observem uma coisa, a nossa vinda a este planeta, a este mundo, nesta condição reencarnatória, ela tem um propósito, né? Qual é o propósito que a espiritualidade nos ensina? Por que reencarnamos? Reencarnamos para crescer, para evoluir, para progredir. Não é verdade? Muito bem. Tudo aquilo que nós recebemos são recursos para o nosso progresso. Ok? Tudo aquilo que cumpre esta finalidade, tudo aquilo que cumpre a sua finalidade, completa o seu ciclo. Deixa de ser necessário para ser supérfluo. E já dissemos lá atrás, tudo que é supérfluo pesa-nos. Ok? Então veja, muitas vezes nós queremos nos agarrar a uma situação que é fim de ciclo. Deixamos aquele emprego para trás porque aquela relação naquele emprego já não me acrescentava mais. Estava na hora de eu mudar. E às vezes a gente não percebe isso. Está na hora de eu buscar desafios maiores. Está na hora de eu buscar oportunidades de crescimento. Mas não, eu com medo do novo, com medo daquilo que eu não conheço, eu quero ficar apegado à minha zona de conforto. Eu quero ficar apegado àquele ciclo que se encerrou. É claro que isso vai causar dor e sofrimento. Não é? Então é importante reconhecer quando nós chegamos a um final de ciclo. Certo? Isto é de extrema importância. Enfim, importante falar da impermanência de tudo. Diz o poeta, tudo o que foi será, ou nada do que foi será de novo um dia. Tudo muda, tudo passa. Né? Lembram da lição do Chico? Né? Que tudo passa, Chico. Isso também vai passar, tudo passa. A questão é que nós nos apegamos àquela circunstância que não queríamos que mudasse, ela era um fim de ciclo, esquecendo que tudo muda, tudo passa, tudo é proposta de crescimento, tudo é alavanca de uma novidade que vai nos acrescentar mais e mais. É assim que nós precisamos encarar esses desafios. É exatamente assim, como desafio à superação, desafio ao progresso, porque foi isso que nós viemos fazer aqui, crescer, evoluir, certo? Então não podíamos esperar, ou não podemos esperar, que todas as circunstâncias à nossa volta não mude, permaneça tudo igual, porque qual será o nosso crescimento se assim for? Não é? O que nós evoluiremos se as coisas permanecerem exatamente como são? Ah, mas estava tão bom do jeito que era. Ok, que fiquem as boas lembranças, mas agora é hora de fazer novo ciclo para que no futuro tenhamos boas lembranças também desse novo ciclo. Não podemos ficar à margem segurando a estrada, segurando o caminho, retendo a marcha. Né? Não podemos fazer isso. Então não podemos segurar aquilo que nos propõe uma oportunidade de crescimento. São desafios, desafios que nós precisamos vencer. Eu destaquei aqui, eu anotei aqui, para falar para vocês, uma fala da Monja Coen. Monja Coen vocês devem conhecer, de internet, de televisão. Ela diz assim, se tirarmos o eu quero e o não quero da equação, só isso, só tirar o eu quero, o eu não quero,
nós vamos experimentar um instante único, que será possível perceber que a vida sempre tece um novo caminho que conduz ao aperfeiçoamento. Olha que coisa interessante. A vida, ela sempre está mostrando, armando uma trama para nós. Essa trama é uma trama de oportunidades, é uma trama de crescimento. Se você tentar tirar da equação o eu quero ou eu não quero, e isto é controle, se eu tiro isto desta equação, eu me permito experiências fantásticas, porque a vida que nós viemos aqui buscar nos propõe experiências fantásticas o tempo todo. E somos nós quem tornamos essas experiências difíceis, porque nos recusamos, porque teimosamente nos negamos a nos permitir estas novas experiências, essas novas aventuras da vida, por assim dizer. Então, a grande questão dessa nossa conversa é, sem dúvida nenhuma, a gente imaginar o desapego como algo favorável ao nosso progresso, ao nosso crescimento. Tudo, rigorosamente tudo que está ao nosso redor, está posto para o nosso crescimento e não para o nosso prejuízo. Não façamos dos presentes que a divina providência nos oferta um motivo de tristeza e de sofrimento. Não é? Queridos, muito obrigado por vocês estarem comigo. Né? Eu vou encerrando por aqui, embora esse assunto seja riquíssimo, dá para a gente conversar muito mais. Né? Eu deixo aqui só essa provocação para que a gente pense, aqui mesmo eu estou me apegando, e por que eu estou me apegando a essas coisas? Se perguntem. Né? Muito obrigado, que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos vocês e que tenham todos uma boa semana. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.